Vou só parar de compartilhar, deixa eu ver se tá gravando. Já está filmando. Vamos começar aqui a palestra online aqui dos planetas lentos em signos de terra. São 19 horas e 59 minutos. Eu estou dando aqui esse tempinho só para ser britânico, né, como se fosse. E aqui já, deixa eu ver se está bastante gente aqui já. Bom, a partir do momento em que eu iniciar, eu não vou ter mais controle sobre quem entra, né? Todas as pessoas que eu chamei já vão estar aqui. E aí já estamos gravando, vamos lá, já são 20 horas, vamos compartilhar a tela e vamos lá. Tá aqui. Bom, gente, agora sim, boa noite, né? E espero que todo mundo tenha aqui uma ótima experiência. Esse material aqui eu fiz exclusivamente para esse encontro da gente, e é uma coisa que a gente vem, entre os astrólogos, entre os profissionais, até às vezes em consulta, a gente vem fazendo assim pequenas conversas, né, quase que um bate-papo de boteco, e eu comecei a reunir esses padrões, percepções, alguns achismos, outras contestações desses achismos, né, sobre agora todo mundo agora está preocupado com a entrada do Urano em Touro, né? Ele acabou de entrar em Touro, foi ontem às 10 horas da noite, se não me engano. Então ele entrou em Touro, é um evento importante sob diversos pontos de vista, até porque o fato de ele entrar nesse signo vai fazer com que haja uma quantidade razoável de planetas lentos, geracionais ou sociais, dentro de signos do elemento Terra, né? Atualmente, nós já estamos com o Plutão, já faz uns 10 anos aí, e o Saturno entrou também recentemente, finalzinho do ano passado, em Capricórnio, todos os dois em Capricórnio. Urano entrando em Touro vai fazer o trio de planetas. Eu reuni aqui uma série de situações, períodos históricos em que pelo menos três planetas, dois ou três planetas, né, mas em sua maioria três, planetas lentos em signos de terra aconteceram, e como é que isso aí, como é que essa reunião ou esse padrão de manifestação no coletivo ocorreu, o que mexeu na economia, o que mexeu na política, o que mexeu com o comportamento humano, como é que as situações sociais e coletivas se desenvolveram, enfim. E, claro, uma parte do que eu estou propondo aqui é a gente entender o que vai acontecer com a gente, né? Mais lá para frente, Urano vai durar aproximadamente 7 anos em Touro, Saturno ainda leva mais 2 anos e um pouco, quase 2 anos e meio, ainda para sair de Capricórnio. Temos aí essa reunião de vários planetas ali, e Plutão ainda leva mais alguns anos para sair dali também. O que é também importante, digno de nota, né, uma coisa para chamar muito a atenção, é que o fato de que Urano entra em Touro, junto com vários outros planetas rápidos em Terra, mas o ingresso de um planeta lento num signo não só um marco interessante para o ciclo daquele planeta, mas também como se ele fosse um ingresso tradicional. Nós normalmente usamos o ingresso do Sol em Áries como uma das principais referências para podermos fazer previsões para um ano. Muita gente que estuda astrologia ou acompanha a gente em nossos cursos costuma ver a gente falando a respeito do ingresso do Sol em Áries. Então, a configuração astrológica que ocorre junto com esse ingresso, ela é bastante significativa, ela pode definir como é que vai ser o ano, né, daquele ingresso, como é que vai ser aquele ano. Então, se você tem concentrações de planetas em determinado elemento, você pode ter um tipo de comportamento. Se for em fogo, é um pouquinho mais dinâmico, em terra, mais estável, em ar, mais intelectual, e assim sucessivamente. E se tiver uma concentração desse ingresso de Sol, né, ainda estou me referindo ao ingresso do Sol, se tiver essa concentração desse ingresso do Sol em Áries com alguma coisa marcial, provavelmente é um ano que haverá conflitos em profusão. Né? Um ano que tem guerra, um ano que tem revoltas, um ano que tem combates, um ano que tem notícias de
mortalidade um pouquinho maior. Em compensação, nos esportes, o desempenho dos atletas é maior e alguns feitos extraordinários nesse campo também podem ocorrer. Enfim, isso tudo para a gente entender que também com planetas mais lentos, o ingresso deles ali, ele é um marco que não se restringe a um ano, mas a um grande ciclo. No caso aqui nós estamos falando do Urano em Touro. Então, esses 7 anos, essa entrada que ele tem, nós vamos ver o mapa, ocorre junto com um montão de planetas em Terra. Não apenas Saturno e Plutão, mas um monte de outros planetas menores, né, mais rápidos em Terra. E isso marca o comportamento coletivo nesses próximos 7 anos. Então, vamos ver aqui. Deixa eu ver como é que é. Pois é, então, falamos aqui de Urano em Touro, né? Tá todo mundo vendo a minha tela? Faz aí o sinalzinho. Maravilha. Então, Urano entrou em Touro, né, em 2018, e aqui eu botei 2016, está errado, é 2026, tá? Ele vai ter uma retrogradação em 2025, vai voltar para Áries, mas perdão, vai entrar em Gêmeos, depois ele volta para Touro, vai chegar até o março, mais ou menos, de 2026. Aqui está 16, está incorreto, é 26, tá? Bom, e daí? E daí que a gente está cheio de expectativas e de mudanças, né? Mudanças radicais, propagadas por astrólogos do mundo inteiro. Bom, esse primeiro item é importante, é digno de nota pelo seguinte: Urano, em si, qualquer coisa que ele toque vai provocar alguma mudança, e a mudança não é uma mudancinha, né? É uma coisa radical, é dramática, é intensa, é alguma coisa que você normalmente não está esperando, né? Você tem uma diretriz, um planejamento, uma direção, e provavelmente você vai ter que mudar de direção em função de algo que já estava em andamento, já estava sendo gestado, mas só pôde eclodir no coletivo naquela fase em que ele provoca uma entrada, um aspecto, alguma coisa, e aquela coisa só pode eclodir ali. Há uma convergência de linhas de uma grande trama coletiva para quando aquela mudança ocorre. Então, ela, para nós, parece um acaso, né? Mas é uma mudança repentina que teve N outras causas que convergiram. E a gente não consegue prever enquanto aquilo ali não está muito próximo de ocorrer. Então, essa coisa da mudança é até óbvio. Falou de Urano, falou de mudança que vai ocorrer. Tá? Agora, que tipo de mudança é essa? Né? No caso, a transição de Urano em Áries para Urano em Touro que é talvez o principal significador. Que isso vem junto com uma série de equívocos, né, de interpretação. Todo mundo tinha a expectativa de que Urano em Áries iria provocar, nossa, revoltas, manifestações, guerras, etc. Bom, eu já vou adiantar aqui, e eu tenho umas telas aqui para mostrar, eu já vou adiantar aqui que guerras propriamente ditas e conflitos armados, situações em que haja uma imposição de um valor anteriormente criado no Áries, essa coisa acontece muito mais vezes quando Urano entra em Touro ao longo dos 7 anos do que em Áries. Em Áries há uma adesão tácita de pessoas com um conteúdo ideológico muito forte, radical, tal, a algo, uma mensagem, uma proposta que venha, ou pelo menos que tente alterar a realidade vigente, salvar alguma coisa, funcionar como um verdadeiro cavaleiro, um verdadeiro cruzado, né? Como tem uma proposta para trazer, para melhorar o mundo, então você vai ter que engolir isso aqui na marra. Então todo mundo fica combativo. Bom, eu falei aqui das cruzadas e, de fato, uma das primeiras entradas, que é uma das mais antigas entradas, né, que a gente pode registrar aqui de Urano em Áries, com um efeito como esse, foi justamente na primeira cruzada. A primeira cruzada ocorre com Urano em Áries. Mas o problema não está só nesse comportamento de cruzada que as pessoas assumem, mas na sistematização desse comportamento. E ela só acontece quando Urano entra em Touro. Tá? O grande equívoco é achar que o Urano entrou em Touro vai ficar tudo em paz. Não vai. E a gente vai ver aqui por quê. Mas antes disso, tem aqui já esse próximo slide. O que a gente pode esperar do Urano em Touro? Vamos começar com o Urano, que é o grande mote
de todos os posts de Facebook, alguns muito bons, né? Eu vi o outro dia o do Elias Mendes, estava muito bom. Mas vamos acrescentar aqui. O que a gente pode esperar? Primeiro, um estímulo à economia criativa e colaborativa, né? Com os crowdfundings. Aliás, é a coisa que mais tende a dar certo. Seja você agindo individualmente, pedindo crowdfunding, ou você se reunindo em grupo para bolar um projeto em que outras pessoas vêm e financiam. Depender, isso já falei em alguns pequenos vídeos, junto com outros amigos, depender da economia estatal exclusivamente para determinada coisa, ou de uma economia corporativa, é algo que pode ficar mais lento. Você pode ter o teu projeto demorar um pouco mais para sair, para ser aprovado e tal. A questão do Urano, quando ele entra, vamos supor, Touro, se você pensar no Touro, no sentido coletivo da coisa, e Urano também no sentido coletivo, assim, vamos revolucionar o modo como a gente adquire recursos, né, no coletivo. Não seria a aquisição individual de recursos, mas o modo como o coletivo move e promove a aquisição, o fluxo de recursos, seja ele dinheiro, papel propriamente dito, como recursos logísticos, que é que o Touro, uma das coisas que o Touro rege, né? Então, esse estímulo à economia colaborativa é algo muito interessante, porque ela vai, hoje em dia, especialmente por causa das tecnologias, ela vai sobreativar o crowdfunding. Isso aí é um dos fatores. E há um quê de individualismo nisso, né? A gente cuidar só um pouco com esse termo, eu estou usando ele na falta de um termo melhor. Há um quê de individualismo, que todo mundo vai pensar logo, mas o Urano em Áries é mais individualista. Né? Mas o Urano em si é um fator individualista, apesar dele reger Aquário. Mas Urano é de Aquário, então quem tem Urano forte no mapa é coletivista e tal. Até mas para que você tenha aquela originalidade tão propalada a respeito do Urano, você tem que ter um grau de individualidade muito grande, você tem que peitar os padrões estabelecidos na sociedade de uma maneira meio corajosa, e tem que ser assim, olha, a minha coisa, a coisa que eu estou propondo, ela é verdadeira, ela é benéfica para todo mundo e eu não vou arredar pé. Isso aí é um comportamento que a gente pode ver individualmente, né, nas pessoas com Urano forte. E isso é um sintoma do próprio símbolo, né, do Urano. Então, a economia manifestada de um modo individualista, nesse caso eu estou me referindo ao individualismo no sentido de esse meu método, esse meu modelo, essa minha coisa que não responde à tradição ou às outras tradições ou às exigências do coletivo, isso aqui é válido e eu vou impor. É mais ou menos isso. Então, quem estiver nessa onda tende a ter um impulso a mais, tá? Porque vai encontrar eco, tá? Vai encontrar ressonância nas cabeças de outras pessoas com pensamento de vanguarda dispostas a estimular-se economicamente, a produzir alguma coisa diferente, usando recursos diferentes, sair do lugar comum. É aquela velha história. Você não pode querer mudar as situações repetindo as mesmas coisas. Então, essas pessoas que vão estar mais sintonizadas com isso vão andar um bocado mais para frente, tá? Vão até ganhar mais. Na economia em geral, aqui no item B, a tendência coletiva é ter sobressaltos econômicos, né? Pensa, é Urano. Você vai quebrar a sua linearidade de expectativa. Então, diversifique, faça N coisas diferentes dentro das suas habilidades. Que a gente vai ter mudanças repentinas de certezas quanto às mudanças propagadas. Eu tenho certeza que isso aqui vai dar certo. O cara supõe assim, vou investir todo o meu dinheiro em propaganda do Facebook. Não faz isso. Tá? Diversifica, abre. Outra coisa comum com Urano em Touro, isso aqui já baseado em ciclos anteriores, são as consolidações dos impulsos sociais que eu já cheguei a mencionar em Áries, né? Ocorrendo isso na forma de imperativos econômicos e políticos. Então, eu tinha falado aqui que há um impulso idealista para uma adesão coletiva, entusiasmada, empolgada para alguma coisa que as pessoas consideram muito boas, né? Tem gente que vai defender
algo de esquerda, tem gente que vai defender algo de direita, alguns vão ser radicais para um lado ou para o outro. Tá? Mas por quê? Porque elas provavelmente têm aquilo ali como, poxa, é nisso que eu acredito, eu acho que isso aqui vai ser bom para todo mundo, só que aí exageram, né? E não relativizam. Quando entra em touro, né, isso aí vai assumir a forma de imperativos econômicos e políticos. Então, são coerções. Lembra que a gente vai ter Saturno e Plutão em Capricórnio, que também representa isso. São coerções econômicas, são mobilizações, injeções de recursos, de dinheiro para sistematizar determinadas propostas ideológicas, e é aí que mora o perigo. Ou a solução, mas aí, sem relativizar, fica complicado. Esforços de manutenção das hegemonias econômicas como se fossem processos revolucionários. Isso na história se repete, eu vou demonstrar aqui datas para vocês, se repete muitas e muitas vezes quando Urano está em touro. E o que são esses esforços de manutenção das hegemonias? E vai ter um slide que tem isso explicado, mas eu vou adiantar aqui. O sistema, em geral, o sistema ele tende a absorver como uma ameba, né? Ele engole aqui, né? Ele engole uma ideia nova. A ideia nova ela pode ser até contra o sistema, revolucionária mesmo. Vamos trocar tudo que o sistema tem. O sistema vai e coloca assim: ótimo, isso é maravilhoso, vamos propagar isso. Aí começa a ganhar com isso. Tá? Então isso aqui, as elites econômicas em geral, elas podem vir a tomar isso. Um exemplo claro disso é o movimento grunge, né? Com o Kurt Cobain, o vocalista do conjunto Nirvana, que entrava em depressão constante, se drogava muito, entre outros fatores, porque o movimento era um movimento de contestação e a indústria vendia, ele ficou milionário por causa disso. É uma contradição. É muito frequente esse tipo de coisa ocorrer. O uso do sistema de crenças ou das mobilizações ideológicas para a manutenção dos poderes hegemônicos. O sistema absorve a proposta pretensamente inovadora. É isso aqui que eu acabei de dizer. Tá? Enfim, recorrências históricas da passagem do Urano em Touro, entre elas a de 34 até 1941, com a Segunda Guerra. Tá? Em 1935, ele entra ali, ele bate, em 34 ele bate em Touro, em 35 ele entra de vez. Aqui é curioso, né? Olha as situações. É assinado o Acordo Comercial Brasil e Estados Unidos em Washington. É um acordo que favorece elites econômicas, né, naquela época. Em 4 de abril de 35, o Getúlio Vargas sanciona a Lei de Segurança Nacional. Isso aí é um recrudescimento, é uma forma de ação ditatorial. Tá? Há uma tendência as coisas ficarem mais rígidas, mais duras com o Urano ali em Touro, né? Em julho, o Getúlio Vargas cria o programa de rádio A Hora do Brasil. Você quer coisa mais chata do que A Hora do Brasil? Ou seja, um programa de rádio Urano, né, telecomunicações Urano, transmitindo questões de dentro do poder central, até hoje é assim, falando sobre as produções agrícolas, as questões bancárias, questões comerciais e todas as movimentações políticas, né, dentro daquilo que, na época, o ditador queria. O Getúlio Vargas era ditador na época. Tá? Em novembro, o estado de sítio em todo o país é aprovado pelo Congresso Nacional. Assim, é legalizado o estado de sítio. De novo, antes disso, Urano em Áries propõe o estado de sítio. Em Touro, a coisa entra. Sem contar que Urano em Touro é marcante na Segunda Guerra. O grande conflito é institucionalizado quando Urano entra em Touro. Então, repito, cuidado com aquela história. Urano em Áries é que é violento, Urano em Touro é plácido, porque Touro é plácido. O Touro, quem já viu aquele desenho animado do Touro Ferdinando, vai ver que se a abelha picar o bicho, o arquétipo ele não para mais. Ele é aquele cara que vai entrar no conflito, ele é pior que mineiro. Ele dá um boi para não entrar no conflito, dá 2 boiadas para não sair, porque ele não consegue mais se controlar. Aí é mais ou menos essa coisa, a sistematização, a injeção de recursos econômicos para que isso possa ocorrer. Tá? Outra coisa, eu vou passar aqui alguns slides com uma recorrência histórica em vários ciclos diferentes de Urano em Touro e também aqui com algumas intermitências de Saturno, Plutão também em Touro. Em 1851, 1854, tá? Tem as revoluções liberais, elas começam em 1848,
e justamente na passagem de Urano de Áries para Touro. Era uma pancadaria danada. Quem for ler qualquer coisa em história a respeito disso vai ver que faziam as barricadas lá em Paris, né? Tem romances a respeito, tem novelas, né, na época, tem folhetins falando sobre as barricadas de Paris, justamente nessa passagem aqui. E a burguesia, depois vocês vão receber esses slides, vocês vão ler, a burguesia faz exatamente aquilo que eu falei anteriormente, o sistema se apropria do processo evolucionário ou da ideia inovadora e coloca a elite como detentora desse processo evolucionário. Seja em discurso, às vezes tomando mesmo as rédeas, né? Enfim, ênfase em terra. Agora, não só falando do Urano, né? Mas o que é a ênfase em terra na coletividade, né? Algumas considerações breves. Quando você tem planetas geracionais em signos de terra, né? Até o texto aqui que eu escrevi está dizendo, eles têm um padrão de quebra de estruturas, né? Por incrível que pareça, a gente pode esperar, óbvio, que haja um fortalecimento de algumas estruturas, mas o fato de ter planetas lentos, olha, Urano, Netuno e Plutão, Saturno tudo bem, Saturno, Júpiter, eu até coloquei aqui, Saturno, que restringe, contrai, reduz, concentra, ele está muito à vontade no elemento terra. Júpiter, tudo aquilo que toca vai expandir. Júpiter passa num signo qualquer, a economia ligada ao símbolo daquele signo cresce. Júpiter em Sagitário vai crescer. Júpiter vai entrar em Sagitário no final desse ano, de 2018. E ao entrar ali vai começar a expandir agências de turismo, gente que trabalha com relações internacionais, cursos de inglês, essas coisas vão começar a crescer um bocado mais. Então, o Júpiter, quando toca, tudo bem, mas Urano, Netuno e Plutão, quando entram em algum lugar e quando eles estão combinados de alguma forma, você pode esperar uma quebra de algo, né? No caso do Netuno, uma dissolução de algo. No caso do Plutão, uma intensificação radicalíssima de alguma coisa. Ou para melhor ou para pior. Ele só fica melhor depois de ficar pior, né? Antes de melhorar, piora muito. E então, esse é o padrão inicial, né? Dos planetas geracionais. E há alterações nas relações entre as classes sociais e grupos produtivos. E aí leia-se, dependendo da época, camponeses, operários, prestadores de serviços, sistemas de empregabilidade. A gente pode esperar que, ao longo dessa passagem aqui, desses planetas ali, nós vamos ter pelo menos mais 2 anos com todos eles juntos, né, de 2018 a 2020, quase 21, que esses sistemas de empregabilidade vão se alterar contínua e rapidamente em função da própria posição. E os conflitos também, né? As relações das classes sociais mudam muito também. O planeta lento em signo de terra, assim, antes de eu falar um pouco desse slide agora, também é uma forma de você pensar que, é óbvio, né, temos uma concentração enorme nesse padrão coletivo, então nós vamos crescer em termos agrícolas, vamos crescer em termos bancários, todo tipo de sistema tradicional, talvez hegemônico, mas tradicional, que tenha raízes bastante sólidas, as pessoas que tenham uma predileção pela seriedade, pelo burocrático, isso tudo vai andar, vai ganhar a berlinda, vai ficar em voga ali, né? E isso aqui são alguns exemplos do que pode ocorrer. Ó. Temos aqui algumas épocas, né, indo para o passado, em que os sistemas de controle das economias em larga escala e em territórios distantes dos núcleos de poder vão se dissipando ou dando lugar ao que eu estou chamando aqui de modos particulares e regionais de administração dos recursos. Bom, esse texto é o exemplo clássico da queda de Roma. O que é a queda de Roma? Vamos fazer um exemplo aqui meio cômico. Suponha aquele sujeito, o Garanhão, né, aquele cara que namora todo mundo. Ele tem uma namorada aqui, ele tem outra namorada no outro bairro ali, ele tem mais outras 3 namoradas em outra cidade. Ele está administrando 15 namoradas. Vai chegar uma hora que as 15 namoradas vão arrumar outro namorado, vão botar um chifre nele. Por quê? Ele não tem condição de satisfazer todas as necessidades de todas as namoradas. A mesma coisa foi Roma. Não tem como
Roma e qualquer outro sistema muito centralizador, com cara de FMI, né, todas as finanças passam por mim. Não tem como um sistema centralizador em demasia controlar todos os recursos de maneira particularizada em cada localidade. Vai ter uma hora que isso vai quebrar, vai ter uma hora que vai individualizar. Aí um dos fatores. A queda de Roma foi mais ou menos isso, foi justamente quando Netuno, Plutão, Júpiter e Saturno estavam em Touro, em planetas lentos ali, tudo em terra, tudo no mesmo lugar. E justamente na invasão dos visigodos. Aqui nessa imagem está o Alarico, rei dos visigodos na época da invasão de Roma, século V, um marco crucial para a civilização ocidental. É a mudança econômica, mudança política, é todo aquele sistema de injeção de recursos fora da sede vai embora na mão do que eles chamavam de bárbaros, mas era uma sociedade já bastante complexa. Em 1768 a 75, Urano em Touro, Netuno que não consigo ler aqui porque o negócio fica na frente da Terra e tem gente entrando, fica aparecendo aqui na minha tela, não é de vocês não. Mas enfim, Netuno, Plutão em Capricórnio, com Saturno em Virgem, tinha os conflitos que foram levando aos poucos até a guerra da independência nos Estados Unidos, em grande parte por motivações econômicas. Os camponeses, os produtores de terra lá nos Estados Unidos, querendo um pouquinho mais de, assim, não queriam pagar aqueles impostos exorbitantes, como acontecia aqui no Brasil na mesma época, não querendo pagar impostos exorbitantes, querendo ter um pouquinho mais de independência nos seus processos produtivos, e entra o conflito ali de independência. Estou fazendo aqui um resumo muito grosso modo, mas é só para a gente ter uma ideia do como é que o ciclo é coincidente. E no século XIV, aqui, de 1378 a 82, Urano em Virgem, Saturno, Plutão em Touro, são os eventos, né, que vão levando depois ao grande cisma do Ocidente, com os papas. O Papa Urbano é eleito ali sem a anuência de vários outros estados, inclusive, especialmente da França, e aí lá na França, em Avignon, entra o Papa Clemente VII. E um excomunga o outro, é uma briga desgraçada. Vocês podem até me perguntar, poxa, mas isso aí não é uma coisa com cara de Sagitário, de Júpiter, ligado à religião? Olha, mas aí o que acontece? Primeiro que o Júpiter também estava envolvido aqui nessa passagem aqui em Touro. Mas o que ocorre é a disputa por território. Os signos de terra, tá, quando ativados por planetas lentos, vocês vão ver uma quantidade muito maior ainda de disputas territoriais. Os problemas econômicos ocorrendo por causa de aumento drástico ou redução drástica de população, ou uma questão assim de vamos explorar essa população, né? E é basicamente o que ocorre ali. Tá? Passando aqui para frente, outras vezes um pouquinho menos distantes, né, mais recentes na história, houve a convergência de 3 planetas lentos em signos de Terra. Então, olha isso aqui, todo mundo deve lembrar, né? 1988 a 91 estava a transição lá do governo ditadura, depois passa o Tancredo morre, entra o Sarney, aí vem o Collor, que passa por um impeachment, né? Temos aqui, o que o Collor faz? Confisco. Né? Alguns vão dizer que não, mas eles vão mexer na caderneta de poupança. Todo mundo, teve gente que se suicidou. Eu tive uma escola que teve que fechar por causa disso. Uma escola de astrologia na época, que teve que fechar. E esse era justamente nessa passagem aqui, que curiosamente tinha Urano e Netuno em Capricórnio, que é algo que repete o Urano e Netuno em Capricórnio da independência do Brasil. No mapa da independência do Brasil tem Urano e Netuno conjuntos em Capricórnio também. E a independência se dá mormente em função dos mesmos problemas econômicos e estruturais e de autoridade, né, de quem é que manda, na época. Em 65, Júpiter em Touro, Urano e Plutão em Virgem, outra vez 3 planetas lentos em Terra, a quantidade, a profusão cada vez maior, né, de governos autoritários na América Latina, e aqui no Brasil o Castelo Branco lança o AI2, né, que começa a cortar direitos políticos aqui. Nós temos essas questões aqui com direitos políticos e relações com o trabalho. Urano e Plutão estavam em Virgem, tá? Relações com trabalhos, produções, operários, trabalhadores. E houve a inauguração da Rede Globo também em 65, né? Urano ali em Virgem, conjunção com Plutão, injeção de grande poder econômico. Nada aqui contra a Globo, só
mostrando que isso aqui é digno de nota, né, que houve uma injeção de recursos ali. E de 40 a 42, a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra, foi em 1941. Quem gosta de quadrinhos e de cinema vai ver que o Capitão América entrou em 1941. As primeiras publicações do Capitão América, o personagem, foram feitas quando os Estados Unidos entraram na guerra como propaganda de guerra. Foi justamente quando o Urano estava ali, já estava em Touro, o Saturno entrou também, Netuno estava em Virgem nessa mesma época. Só lembrando, mais uma vez, que o Urano entrou em Touro em 1935. Né? Ele não entrou já no meio do crescimento dos fascismos, das institucionalizações dos movimentos fascistas, né? Fascistas ou fascismos, estou me referindo ao fascismo na Itália e ao nazismo na Alemanha, mas são todos movimentos fascistas. Aqui, ó. Outra coisa aqui, a mesma coisa, o Bismarck vem. É curioso também que há uma relação com o trabalho, há uma relação com previdência, há uma relação com a produtividade, sempre que há mais de 2 planetas em signos de terra. Aqui no texto, eu escrevi em amarelo, tem a foto aqui do Otto von Bismarck, no Congresso de Berlim, ele abre o Congresso de Berlim e a Aliança Austro-Húngara, né, que eles fazem blocos econômicos, de apoio político. A política do Bismarck era conservadora, que mais se esperar com tantos planetas em Terra, né? Política conservadora, e ele tinha uma política antissocialista. Pensem bem nisso. O que está acontecendo aqui? Nós estávamos com Plutão em Terra, já há um tempão, e o discurso anti-esquerda assim, antes que alguém tire conclusões, eu não estou apoiando nenhum nem outro, né? Mas, enfim, o que é um fato? Plutão em Terra, né, o discurso anti-esquerda ganhou um radicalismo muito maior. Claro que o de esquerda também ganhou radicalismo em relação à direita, mas nunca se viu tamanho discurso anti-esquerda, pelo menos no Brasil. Tá? E é basicamente a mesma coisa que está acontecendo ali. Ele faz uma pressão violenta, né? Ele tinha uma política antissocialista, ele perseguia, atacava, prendia, matava, coisa assim típica do século XIX. Mas é curioso que vem o outro lado. Ele tinha um jeito meio populista na política dele, e ele vai contestar as críticas sociais-democráticas e institui um sistema de previdência social, o primeiro da história. Então, ao mesmo tempo que ele contesta os modelos socialistas, ele toma uma atitude política e institucional socialista, tá? Que é fazer previdência social. E aí os operários o apoiam, tá? Justamente nessa mesma fase. Aqui está o mapa do ingresso, né, do Urano aqui em Touro, está aqui o Urano em Touro. Tá? Reparem aqui, ó, até menciono aqui os atributos do elemento Terra, ganhando ainda mais expressão na coletividade no mapa do primeiro ingresso, que ocorre aqui em 2018. Primeiro, porque vai ter um outro em março de 2019. Vai ficar em Touro até novembro, depois ele retrograda e entra novamente em março em Touro em 2019. Mas olha só quantos planetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esse ingresso é muito marcado por fatores de terra. O que a gente pode esperar? Conservadorismo, tendências ao crescimento da sistematização de todo tipo, na política, nas artes, tudo fica mais sistemático, valoriza-se aquela figura do Yuppie, do sujeito trabalhador, do sujeito certinho, do Mauricinho, o sujeito todo corretinho, quadrado, né? Quanto mais quadrado, mais bem sucedido acaba sendo, né? Não é bem não serão 7 anos aqui, lá muito ripongas, né? Que seria uma coisa mais peixe, mais sagitário, que gosta dessa coisa mais zen. E não serão aqui 7 anos assim. Em compensação, se você for um riponga que produz alguma coisa agrícola, ótimo, você vai se dar muito bem. Eu tenho um amigo que faz isso, que é o Hernani Fornari. E, então, provavelmente, essas pessoas vão começar a crescer em função disso. Está aqui, então, marcado esse primeiro mapa. Se vocês vão de reparar, quem não conhece bem a astrologia, vão de reparar essas linhas azuis aqui muito fortes, muitas linhas azuis, né, que são os chamados trígonos. Saturno aqui em trígono com Urano, com Mercúrio, Marte, Plutão em trígono com Sol, com Lua. O ingresso ocorreu logo depois de uma lua nova, no mesmo dia de uma lua nova, e o que fortalece ainda mais.
Esses aspectos aqui azuis, eles são extremamente favoráveis. Há uma questão aqui territorial complexa, com Júpiter. Esse aspecto aqui não conta, nós estamos usando uma nota aqui importante, uma observação. Estou usando aqui um mapa com as considerações das casas iguais, tá? Para a gente ter uma referência mundial, tá? Não localizada. Quem vai olhar vai ver que é Rio de Janeiro, mas não está localizado. As casas são iguais, começando em 0 de Áries. Então, 0 de Áries, 0 de Touro, 0 de Gêmeos. Isso aqui seria um mapa para a gente ver as relações mundiais. Isso significa, se a gente pensar assim, que dentro de um contexto coletivo, Urano está entrando na segunda casa, né? Saturno está na 10ª casa, Plutão está na 10ª casa, Marte na 10ª casa. Então, há uma ênfase enorme na reputação, na economia, nas instituições, enfim, tudo aquilo que é aparentemente estável e muito duradouro. É isso que a gente vai ter que esperar aqui ao longo dos próximos anos. Mas não se assustem com o aspecto excessivamente conservador. Existem outras saídas. Aqui está o mapa da retrogradação, né, que ocorre em 6 de novembro. Ele volta aqui para o Urano em trânsito, volta aqui para o Áries. Tá? E vamos passar adiante. Ele reingressa em Touro em 6 de março de 2019, está aqui, de novo com 1, 2, 3, 4 planetas em Terra. Aí tem uma convergência aqui grande de planetas em Peixe, mas são fatores, tirando o Netuno, são fatores muito rápidos, né? Sol, Lua, Mercúrio. Não tem esse impacto que os planetas terrenos têm, vai continuar essa coisa mais conservadora. Isso significa que há uma manutenção dessa mesma tendência que eu acabei de dizer conservadora, que vai nos chegar até as eleições, né? Já sabemos disso. Fizemos algumas palestras falando sobre o perfil de candidatos que vão ganhar um pouquinho mais de terreno, que são justamente os candidatos mais conservadores, com mais cara de gente que mexe com economia e tal. Aqui, os trígonos e conjunções em Terra e o mundo. Nós vamos ter uma valorização dos profissionais, do trabalho, das formas de organização dos investimentos. Isso aí é ótimo. Se você tiver um mínimozinho de capacidade organizadora, você alavanca a sua carreira, você alavanca a sua vida, você tiver um pouquinho mais de respeitabilidade, né? Se você investir em currículo, investir nos 3 tipos de capital que existem, né? O capital financeiro ou logístico, físico, né? O capital simbólico, que são conhecimentos, habilidades, técnicas que você desenvolve e a prática que você desempenha, e o capital social, que são as certificações. Vai ser um tal de todo mundo pedir certificado de tudo. Daqui a pouco, quando eu acabar essa palestra, alguém vai me pedir o certificado da palestra. Então, vai ser um tal de todo mundo pedir papel para tudo, comprovação de tudo. Quem tiver essa disponibilidade, essa possibilidade, qualquer coisa eu faço umzinho para vocês. Quem tiver isso aí também pode vir a crescer bastante, que é onde a coisa rola, né? Então, nós que somos um bocado rebeldes, vamos ter que baixar um pouquinho a bola. Não é uma atitude muito coerente ficar confrontando isso à toa. Você pode... isso para quem tem lua em aquário como eu é meio difícil, mas enfim. Não adianta ficar confrontando o sistema, ele está muito forte, ele vai ficar mais forte. Então, você surfa no sistema e você oferece aquilo que o sistema pede, né, exige. E aí, no meio, depois de ter oferecido, aí você fala, olha, isso aqui não serve para nada, você pode fazer assim, que é uma alternativa que é muito melhor. Aí você vive bem, sem entrar em conflitos excessivos. Também vamos ter um retorno às discussões sobre produtividade e especulação. Aqui é aquela velha coisa da mais-valia, do sujeito que detém recursos para produção, meios de produção, exploração de mão de obra, e aquele cara que tem aquele cara que produz, que planta, que colhe, que vende, aquele cara que produz um serviço, aquele que monta um computador, esse cara é o cara que produz. Tá? E tem o sujeito que pega o valor oriundo disso e vai especular, e não faz nada, não produz benefício nenhum, é só para ele. Isso vai crescer muito, essa briga vai aumentar. Tá? Urano está em Touro. E mesmo com esses trigos, nós vamos ter aquela oposição de Urano
o Júpiter ainda vai chegar ali em 2020. Essa oposição aqui que tem de Urano com Júpiter e de Sol e Lua com Júpiter no mapa do ingresso. Vamos voltar para o mapa do ingresso aqui. Essa oposição aqui, ó, de Sol e Lua com Júpiter, ela anuncia esses 7 anos entrando nessa crise outra vez. Tá? Aqui, em 2020 é um ano muito extraordinário. Assim, é curioso olhar, né? Onde ver, está aqui, Urano já está em Touro já há um tempinho, ele está retrogradando, está lá nos 2 graus. E olha, 1, 2, 3, 4, 5 fatores em Terra, sendo que desses 5, 1, 2, 3 são lentos. Né? Plutão, Saturno, volta. Plutão, Saturno, Júpiter e Urano. Então, temos 4 planetas lentos no mesmo elemento em 2020. E ali nós vamos ter a conjunção de Saturno com Plutão. Toda vez que podem procurar na história, eu vou citar ou é conjunção ou é oposição, normalmente são os 2 extremos. Eu vou citar um aqui especial, né, e trágico, que é o atentado das Torres Gêmeas. Houve uma oposição Saturno-Plutão. Toda vez que há uma conjunção, há algum tipo de questão. O Plutão é o terrorista em si, né? Ele age subrepticiamente, não se deixa dobrar. Eu sou mais fraco que você, então eu vou agir pelas suas costas, vou te derrubar. Né? É mais ou menos o raciocínio plutoniano bem sombrio, né? O lado sombrio do Plutão. E na conjunção com Saturno, a tendência é estourar conflitos, né? A tendência é sair tudo aquilo que foge ao controle das grandes corporações, dos grandes estados, vai entrar na via do conflito, seja pela via dos grandes estados intervindo, a tendência à intervenção é enorme. Nós já estamos vendo isso acontecer um pouquinho antes da entrada do Urano. O Trump, com o discurso dele, já mandou uns bombardeios lá na Síria. Né? Certo ou errado, isso aí é um fato. E aqui temos novamente questões territoriais com a embaixada norte-americana em Jerusalém sendo lançada agora, e isso prefigurando o reconhecimento de Israel como Estado justamente naquela região, e a pancadaria que ocorreu, morreu um monte de gente. Esse tipo de coisa aqui pode ser um recrudescimento de algo similar, algo derivado desse tipo de atitude política. Mas, de qualquer jeito, ainda é um fator. Essa quadratura aqui não tem um ascendente aqui que não está valendo para esse mapa, tá? Que ainda é aquele sistema de casas iguais. Quem conhece, não se assuste. Mas aqui está valendo aqui essas linhas azuis, continuam sendo maravilhosas. Ainda temos uma expansão de produção de alimentos, de setor de construção civil e de produção de emprego muito bom. Tá? Aqui, como é que isso afeta cada um? Eu até já comecei a falar um pouquinho. A quem interessa essa concentração interna? Na verdade, interessa para todo mundo, né? Mas quem é que vai se dar melhor com isso? Né? Nós vamos ter aqui vamos ver isso do ponto de vista do gerenciamento genérico dessas mega tendências. O que eu estou chamando de gerenciamento genérico de mega tendência? Como é que a gente entende o movimento mundial? Para que lado que o mundo está andando e como é que a gente se ajusta a isso? Né? Então, vamos fazer um gerenciamento genérico do que o nosso projeto tem que pode se encaixar esse padrão. Então, é uma maneira de você fazer um planejamento astrológico, né? Um autoplanejamento, considerando as mega tendências. Tá? E quais são os setores da economia e da política favorecidos e quais os desfavorecidos. Né? Vamos lá. Como é que a gente tem, volta aqui, como é que isso afeta cada um? Então, a gente vai ter, com essa convergência muito grande em Terra, isso vai durar 7 anos por causa do ingresso do Urano, mas uma convergência enorme desses próximos 2 anos, vamos botar aí 2 anos e meio. Nós estamos em maio de 2018, maio de 2019, maio de 2020, quase 2021. Picos e vales nas economias emergentes, Brasil, China, Índia, Indonésia, tudo vai ter períodos de produção extraordinária, aqueles milagres econômicos, muito cuidado com isso, muito cuidado com os entusiasmos, empolgações.
Ponto, agora a economia resolveu, acabamos com aquilo ali que estava atrapalhando a nossa economia, agora não temos mais isso, então vamos explodir, vamos especular, vai, senão o negócio tende a ir voltar com uma violência sem igual, tá? Sem igual, minto. Teve algo semelhante, tá? Mas são senoides assim de crescimento e de murchamento, né? Inventando uma palavra aqui. Infelizmente, a tendência que isso tem de concentração ainda maior de capital entre os mais ricos. Isso aí nem precisava ser astrólogo para prever isso, mas há uma tendência, infelizmente, terrivelmente forte para isso. O desenvolvimento de mecanização e de sistemas eletrônicos para poder controlar recursos vai ser muito maior, não só nesses 2 anos e meio, mas vamos concentrar aí 7 anos. Tá? Então, isso vai até 2026. Então, a concentração vai ser enorme. Então, se você não tiver aquelas alternativas da economia colaborativa, pode ter surtos de emprego aqui, daqui a pouco perde tudo de novo. Vai ficar tudo muito intermitente. A economia com o urânio em touro fica intermitente, fica louca. Revoltas em meios produtivos, né? Aqueles que produzem, aqueles que fazem, que pegam o capital e transformam em algum bem de consumo, bem de uso, durável ou não, aqueles ali vão começar a entrar em conflito com quem está especulando. Isso aí a gente pode esperar isso por mais do que 2 anos e meio também. Endurecimento das políticas protecionistas. Sem a quantidade enorme de fatores em terra, a gente já está tendo isso, tu imagina o que vai acontecer daqui a mais ou menos 6 meses. Tá? Nós já temos isso aqui em andamento. Reformulação de participantes em blocos econômicos. Olha, eu já dei o exemplo ali do Bismarck, e aqui vamos especular o seguinte: já tem conversações a respeito da Venezuela, tirar a Venezuela do Mercosul, expulsar. Isso aí é só o começo. Vai entrar gente assim, países que ninguém espera que vai entrar em um bloco econômico, países que vão sair de bloco econômico. Também tivemos isso ainda é o efeito de Plutão em Capricórnio, tá? Com a Inglaterra saindo do bloco comum europeu, né? Mercado comum europeu, e nem mesmo a maioria dos ingleses não entendeu por quê, tá? Os ingleses mais jovens não entenderam, mas você vê que era uma coisa do Plutão em Capricórnio. Foram as entrevistas que foram para a televisão, documentários que atestam o seguinte, apareceu até no Jornal da Globo e tudo, que muitos ingleses mais velhos estavam se espelhando nas situações mais antigas, de décadas atrás, que eles estavam com uma economia mais estável, que eles estavam mais tranquilos com relação a isso. Então, eles votaram pela saída. Eles não pensaram em resto do mundo. Vamos ver como é que isso vai ficar, mas isso aqui é um sintoma de uma coisa que pode recrudescer. Novos métodos de captação de recursos por especulação, né? Agora, isso aí, cada hora a gente descobre um sistema novo para poder pagar, receber, ou especular, ou ganhar dinheiro sem fazer nada via banco. Haja vista a Bitcoin. Bitcoin está entrando na moda. Se a Bitcoin estava entrando na moda com o Urano em Áries, vamos ver o que vai acontecer com o Urano em Touro. Isso vai popularizar. Isso vai virar febre. Ou algo, se não é Bitcoin, é algo similar, algo que compense isso também. Por outro lado, mantém-se o crescimento das startups. Isso aqui que é o grande negócio para nós, meros mortais. O crescimento das startups, dos negócios originais, com foco em tecnologias de informação, um grande investimento em internet, em recursos de pessoas que estão... Você está no Amapá, o outro está no Rio Grande do Sul, o outro está na Austrália, e todo mundo ganhando junto com o mesmo projeto para vender as coisas em vários lugares diferentes. Isso aqui vai só aumentar também. Isso aqui é muito interessante, porque é o sistema organizacional remoto, tá? Com o Urano. Urano, a gente fala de remoto, pensa muito em Júpiter, né? Tá correto. Mas é que o Urano também trabalha com alguma coisa, ele também representa alguma coisa remota, no sentido de telecomunicações, distante, tá? No sentido de telecomunicações. É um mega Mercúrio. O Mercúrio é a comunicação mais direta, mais imediata. O Urano é uma comunicação com superpoderes, né? Sem kriptonita. Crescimento da produção agrícola, mais possíveis desperdícios. A gente pode ver assim notícias assim aterradoras do pessoal produzir, aí
para o mercado não baixar demais o preço, os caras jogam fora a lavoura. Isso é uma prática comum, pode aumentar. Tá? Com novos métodos de cultivo, mais mecanização de lavouras de países subdesenvolvidos. Isso é ótima notícia. A tendência disso aí crescer é melhor, pode reduzir, em parte, em alguns locais, a fome, né? Mas não nada assim que dê para a gente soltar fogos de comemoração. Serviço de entrega de alimentos, essa coisa assim é muito interessante, né? Tem o iFood também agora, e serviço de entrega de alimentos, bens transferíveis via internet, tudo em maior volume, essas coisas vão também ganhar bastante terreno. E nós, meros mortais, que tipos de nós levam a pior nessa brincadeira? Vamos lá. Quem tivesse ênfase em signos femininos, né? Agora, de todos, disparado, assim, reze para você ter alguma coisa no seu mapa dentro do signo de Virgem. Pode ser qualquer negócio. Qualquer negócio que estiver dentro de Virgem, você vai se dar bem, porque esses planetas vão fazer trígono com isso. Você tem Sol, Lua, Ascendente, Mercúrio, Vênus, Marte. Quanto mais ênfase você tiver no Virgem, mais gostosa será a sua vida. Você vai trabalhar. Olha, botou ênfase em signo de terra, você não vai sentar e ficar assim. Até para especular, para não fazer nada, para não produzir nada, você vai gastar seu tempo desenvolvendo habilidade e mexendo com minúcias. Não tem jeito. Vai trabalhar para caramba. Todo mundo que trabalha se dá bem. E todo mundo que trabalha vai trabalhar muito mais. Vai trabalhar muito mais. E aí o que acontece aqui? O Virgem é aquele que vai receber os melhores aspectos de todos. Então, você colocar projetos em andamento, superar aquela tendência a se subalternizar demais, né? E ser colaborativo, todo mundo trabalhando junto, assumir alguma autoridade. Para a Virgem não costuma ser muito fácil, mas assumir alguma autoridade nesse campo, os projetos vão ganhar reputação elevada e você pode ter din-din no bolso um pouquinho mais fácil. Tá? Peixes é um fator muito bem afetado, recebe sextis de Saturno, de Plutão, ao longo desses anos aqui. Cada época vai ser um fator, né? O Plutão agora já está no meio do segundo decanato, já está indo para o terceiro decanato já, de peixe. Então, se você tiver alguma coisa no terceiro decanato de peixe, melhor ainda. Saturno tá no primeiro, fazendo uma retrogradação, ainda está pegando o primeiro decanato de peixe, com um bom aspecto. Então, um aspecto socializador, tá? Que tira o peixe daquele marasmo de se recolher demais, né? Isso estou falando, obviamente, do ponto de vista mais genérico, mais caricato. Claro que existem pessoas piscianas que que têm muita desenvoltura e desinibidos, mas é uma tendência geral. Se isso ocorrer, você tende a ter... É hora de pedir favor para a chefe. Né? Olha só, eu tenho isso, tenho essa competência, realizei isso, aumenta aí. Né? E tudo por contatos interpessoais. Câncer leva vantagem por ganhos repentinos. Né? O Urano vai fazer esse sextil com as coisas que estiverem em Câncer nos próximos 7 anos, mas ainda tem, assim, então, finalzinho aqui, né? Muita gente que é canceriano passou aqui por crises sucessivas, algumas na saúde, outros tiveram perdas de pessoas na família nos últimos anos, outros tiveram que vender casa por preços mais baixos, outros perderam bens. Isso tudo foi a crise do Plutão passando em oposição com os fatores cancerianos, né? E Saturno em Capricórnio é uma demanda muito grande por responsabilidades, às vezes até acima do que a pessoa acha que pode assumir, mas não tem muito o que fazer, tem que assumir, né? Haja Rivotril, haja Floral, né? Rescue para poder aguentar, mas dá para aguentar. Touro e Capricórnio são beneficiados pela triplicidade, né? Eles estão recebendo, então são 2 signos de terra também. É claro que o Virgem vai se dar muito melhor, que só recebe trígono. O Touro e Capricórnio. O Touro vai passar por várias turbulências, assim. Vocês devem lembrar do segundo slide que eu mostrei aqui. Amigo de Touro querido, como dizem os horóscopos de rádio. Se prepara para sair da zona de conforto. Não tem como se manter naquela situação. Tá uma droga, mas tá bom. Tá uma droga, vai ficar pior. Você vai ter que fazer alguma coisa para ficar bom. Fazendo alguma coisa, ficará excelente, não vai ficar bom. Tá? E assumir inovações,
quebrar expectativas, não tomar as coisas tudo muito literalmente. Isso aí é uma chave para o comportamento. Tá? E são solavancos que vão tirar o sujeito daquele marasmo de isto é seguro, não vou mexer e tal. Faz uma coisa paralela, porque é uma forma de você se garantir. Tirando isso, vai ter Trígono dos outros planetas, né, em signos de terra, as chances de ganho são muito boas também. Escorpião vai se consolidando, né, vai ganhando respeitabilidade pelo sextil de Saturno, de Plutão, mas também leva solavanco, né, com Urano em Touro, fazendo oposições, aspectos tensos com os fatores que estiverem em Escorpião. Para quem não está habituado com o linguajar astrológico, quando eu falo o nome dos signos, eu não estou me referindo a você que nasceu com o Sol ali. Meu signo é peixe, meu signo é câncer. Não, eu estou me referindo a planetas que se encontram ali. Se você tiver Sol, Lua, Ascendente, muitos planetas concentrados naquele signo, sim, é uma ênfase. Aí você vai poder utilizar isso, né, essas dicas aqui um pouquinho melhor. Outras considerações para outros indivíduos que não aqueles signos ali, né? Signos de fogo, né? Quando tem muita concentração em Terra, para quem tem muita ênfase, né, muitos planetas em fogo, qualquer um desses três signos, Áries, Leão e Sagitário, a tendência é ter que sistematizar, né? E não ficar começando e parando, começando e parando. Não a querer abraçar o mundo com as pernas, não achar que você é o dono da cocada preta. Então, é um momento para baixar a bola, sistematizar, ouvir um pouquinho mais os outros e trabalhar de modo repetitivo, aguentar um pouco mais a repetitividade. Se não fizer isso, não cresce, né? A menos que o sujeito tenha no próprio mapa uma bela ênfase em terra, ele consegue segurar a própria explosão, né? A terra nós já vimos, vamos passar aqui direto. Gêmeos, Libra, Aquário tendem assim, são signos intelectuais, são signos ligados ao raciocínio, e qualquer ênfase nesses fatores, assim, não é que seja indiferente, mas é como se não estivesse tocando de fato quase nada para eles, né? É preciso ter no mapa outros fatores que toquem isso. Quando o Júpiter entrar em Sagitário no final do ano, aí sim, quem tiver qualquer coisa em algum desses três signos vai ter um crescimento, vai ter entusiasmo, vai mudar, pode ficar até um pouquinho espaçoso demais, né? Meio sincericida, dizendo coisas que não deve na hora errada para a pessoa errada, mas tirando isso, a pessoa perde medos, ela ganha um pouquinho mais de sociabilidade, mas isso um pouquinho mais para o final do ano, né? Para os signos de ar fica valendo a proposta de se adequar ao modelo coletivo, especialmente para Aquário, que vai ficar meio irritado em ter que se manter dentro de algumas tradições e sem quebrá-las, né? Isso é importante, fazer a quebra das tradições fora do padrão de expectativa dos outros, senão sofre algumas represálias, né? Ou rejeições. Água nós já vimos ali também, vou passar aqui direto. Enfim, gente, estão faltando aqui 2 minutos para a gente terminar, até que eu cronometrei direitinho. Eu espero aqui que todo mundo tenha tido alguns esclarecimentos. Eu vou deixar aqui no ar para quem quiser fazer alguma questão agora. Eu vou dar 10 minutos para a gente para responder as questões. Mas antes disso, fica aqui o convite. Quem ainda não conhece, tem aqui os cursos de astrologia à distância, né, os cursos online, gravados em vídeo aqui comigo. É só, depois que eu enviar os slides para você, é só copiar isso aqui, colar no browser e procurar o Projeto Luminar lá. Tá? Também temos a formação em astrologia do básico até as especializações da Companhia dos Astros. Então fica o convite para conhecerem. Quem não conhece, conheça. Eu acredito que vai ficar muito feliz. Então, gente, vou abrir aqui para perguntas. Ok. Vou abrir aqui para perguntas. Deixa eu botar aqui o stop sharing aqui. Acho que já está. Vocês estão me vendo já de tela cheia? Pararam de ver a tela compartilhada? Faz assim. Ok. Perfeito. Então, aqui, já tem gente que já mandou perguntas aqui, ó. Tem várias, nossa. Então, vamos lá. Aqui.
A entrada do Urano parece que foi 8h32, né? Deixa eu ver se tem mais alguma questão, que senão eu vou me perder aqui, que é bastante coisa. Perfeito. Tá. Perfeito. Acho que ninguém me fez outras perguntas. Tá, vamos lá para elas. Então, estou aqui, pergunta de quem? Terão acesso, a Dani perguntou, terá acesso sim, eu vou enviar para todo mundo que está cadastrado nos e-mails. Não tem áudio para ouvir? Essa foi estranha. Alguém perguntou se não tem áudio? Conferia que tinha áudio aqui. Talvez você esteja com o teu áudio desligado aí. Bom, Carlos, o nazifascismo se estabeleceu em 34 e 45. Podemos ver a força fascista vencendo? A Star Bizuca, eu esqueço, fica botando esses pseudônimos aqui, ela foi minha aluna, muito querida ela, eu esqueci o nome aqui. Mas, enfim, olha, não do mesmo jeito, a história não se repete, viu? A tendência é que a gente veja essas forças conservadoras crescendo, alguns neonazistas que provavelmente nunca estudaram, nunca souberam o que é realmente o nazismo, ficam defendendo algumas coisas, outros vão defender ditadura militar, o que é inaceitável, mas defendem, né? Vamos voltar à ditadura militar porque será muito bom. Não sabe o que é uma ditadura militar, não tem a menor ideia do que é isso, perder a liberdade de expressão. Mas, enfim, é duvidoso que isso possa voltar, mas que sim, há uma tendência coletiva em anuir, né, em concordar com isso, e isso é algo a ser bastante debatido, né? Isso vai ficar pelos próximos 7 anos, mas não se estabelece. As forças de oposição, quando eu falo aqui de oposição, não estou me referindo só à esquerda, não. Todas as forças que se veem aviltadas por isso podem, com aquele Urano em Touro, não deixam isso se estabelecer totalmente. Aqui, opa, volta. Então, a Elaine perguntou aqui, então, será que o mercado de orgânicos de pequenos produtores ficará mais aquecido? Sim, totalmente sim. É a hora de, com parcimônia e lucidez, começar a investir direitinho. Se a pessoa tem esse negócio, é a hora, é a hora. Agora que o negócio vai começar. Especialmente se você tiver novidade na hora de comercializar isso e novidade na hora de produzir. Você injetar recursos que possam produzir aquilo de uma maneira mais saudável, mais eficaz, em quantidades que não sejam nocivas. Sim, com certeza. Aqui, mais para frente. Me atrapalhei com o download do aplicativo, Regina. Você irá disponibilizar o vídeo? Vou disponibilizar o vídeo todinho de novo. Eu só vou renderizar ele aqui, depois eu vou mandar para todo mundo. A Isabel perguntando aqui. Fala sobre a quadratura que se formou entre Urano e Marte com essa entrada de Urano em Touro. Deixa eu dar uma olhadinha no mapa. Eu vou abrir aqui o mapa. Eu vou até fazer um compartilhamento aqui também de tela. Vou compartilhar aqui. Aqui, Urano em Touro. Deixa eu colocar aqui. Vou colocar o mapa do Urano em Touro, ingresso. Tá. Achei. Tá, ok. Está aqui o mapa do Urano em Touro, né, do ingresso do Urano em Touro, e ele faz essa quadratura com Marte, de fato. O Marte está aplicando a quadratura, como a Isabel perguntou. E olha, a gente está vendo aí, bom, no Rio de Janeiro não é muito difícil perceber essa quadratura, né? Tiro para tudo quanto é lado, pancadaria para tudo quanto é lado, a gente anda com medo no meio da rua. Essa é uma quadratura que, se formos considerar o trânsito versus trânsito, né, o trânsito de Marte versus Urano, isso acaba rapidinho. Em 2 semanas, a tendência conflituosa, até a internet, aliás, cuidado aí quando entrar no Facebook e alguém dizer alguma coisa, o outro vai discordar, e o outro discorda e começa a pancadaria de novo, né? Sempre que tem essas quadraturas tem isso. Mas no sentido do mapa do ingresso, que leva 7 anos, tem essa duração enorme, podemos ver a indústria automobilística tendo que reformular seus estoques, sua linha de produção, pode ter demissões dentro de indústria automobilística. A pergunta foi muito pertinente. Pode sim ter automobilístico. Por que automobilístico?
porque o Marte rege isso. Em termos de planetas, quem rege carro e motor é Marte, metalúrgica, etc. Então, temos aqui essa possibilidade dentro dessa indústria. A indústria metalúrgica sofrendo um pouquinho com essas reviravoltas. Pode ter aqui também demissões por algum período, alguns meses, depois contratações em massa, depois demissões de novo, vai e volta, assim, com uma certa frequência. Vou descompartilhar a tela para poder voltar aqui aos comentários, tá? Deixa eu ver aqui. Deixa eu só voltar aqui para não me perder. Tá. A Luana pergunta sobre o Urano em trânsito na casa 6 e 7 dela, o que esperar, né? Luana, assim, vou responder, mas a dica fazer a leitura com um astrólogo da sua preferência, para que você possa ter essa leitura bem individual, bem certinha do teu caso. Mas o Urano sair da sexta para entrar na sétima, bom, vai entrar gente na tua vida em termos de contratos e pactos, afetos, né, compromissados. Assim, calma que eu ainda não terminei a frase, que muita gente deve ter, mas o Urano entrou na sétima. É que o Urano, quando entra na 7, ele quebra tudo aquilo que está estável e estático demais. Então, entra gente nova, mas quebra aquilo que que está sem graça, que precisa de espaço. O melhor remédio com o Urano em trânsito, entrando na casa 7 de alguém, é que parceiros existentes adquiram uma causa em comum com o parceiro, que aí funciona muito melhor a relação. Não tendo ninguém, provavelmente você que gosta muito de alguém engravatado vai provavelmente namorar um Rastafari. Ou, se você gosta de Rastafari, vai chegar alguém engravatado. É alguma coisa que foge ao padrão. De novo, estou fazendo uma caricatura para ficar mais fácil de entender. Mas é uma quebra de padrões. Tem muita gente que se separa, tem muita gente que namora gente do círculo de amizades, né? vai assumir um compromisso. Gente que não namora ninguém, não se separa de ninguém, mas se associa, faz um pacto com alguma associação de caráter ideológico bem forte, propagadora de ideais. Então, temos esses padrões aqui. O Emanuel dizendo aqui, pancadaria de ideias, quase indo para pancadaria de fato. Testemunho esta situação. É verdade. Manuel é um grande simbolista. Aqui, a Regina perguntando, falando sobre essa tendência, a defesa da volta dos militares ao poder, você viu a entrevista sobre a guerrilha do Araguaia no programa do Pedro Bial? Será que agora a verdade virá à tona? Olha, Regina, parece que sim. Tá? A coisa deve... Você vê que tem um paralelo sobre isso que você está falando, que é dos documentos da CIA, lá em Nova York, liberados, e falando sobre as questões do Geisel, o Geisel mandando matar, prender, um querendo... Eu já não me lembro mais todos os detalhes dos documentos, está disponível para todo mundo, né, na imprensa, mas que os presidentes da ditadura recrudescendo, né, e sistematizando esse mesmo problema. De fato, isso aqui veio à tona. Podemos esperar que sim. Deveria, né? Mas podemos esperar que sim. E a Luana, gratidão aqui. Bom, mais alguém gostaria de fazer alguma última questão antes de eu encerrar? Dá um minutinho aqui para pensarem. Dá um minuto mesmo. Vou contar aqui no velório. Tá aqui, Isabel, Cristina, graças, Ivete também. Tá certo. Mais ninguém? Dou-lhe uma. Aqui, ó, a Luana, qual a tendência para o conhecimento astrológico? A gente pode esperar escassez e mais nada, né? Olha, a tendência para o conhecimento astrológico, bom, Urano em Touro é bom para trabalhar com astrologia. É curioso, porque a astrologia... me deixa só desenvolver um minuto essa questão, porque a astrologia, ela não é regida só pelo Urano, né? Ela modernamente é entendida como uma coisa uraniana, fora do status quo, rebelde, quebra de expectativas e tudo mais, tem tudo a ver com Urano. Sem contar o fato que Urano representa céu, né? Uranós é céu, Uranós em grego também é aquele que envolve, né? Como a atmosfera. Então tem tudo a ver, claro. Mas ler ciclos
né? Entender de ciclos, falar de questões mundiais, etc., e de tempo, é Saturno. Então, a astrologia, antes de Urano existir, era regida por Saturno. E o astrólogo é o Mercúrio, é o tradutor, é aquele que fala. Tá? Então, mas sim, indubitavelmente, com Urano em Touro, todas as práticas que são alternativas, ou consideradas alternativas por enquanto, tendem a ganhar um certo destaque econômico. Então, trabalhar com esse tipo de coisa, sim, é bom. O momento que a astrologia deixar de ser uma coisa esquisita, marginal, aí vamos ver se vai dar dinheiro o Urano em Touro de novo, né, daqui a 84 anos. Né? Tá? Então, gente, eu vou me despedir aqui de vocês. Tá? Eu agradeço muito aqui a atenção e fiquem aguardando. Eu vou avisar a todos quando estiver tudo disponível e logo, logo estou enviando os slides para vocês, tá bom? A Regina está mandando, depois de muitos anos de estudo, através de livros, estou fazendo um curso sério de astrologia. Muito obrigado. Eu que te agradeço, Regina. Tá? Gente, vou me despedir, tá bom? Obrigado e até muito breve. Tchau.